Bom dia, vamos a um recap, mas um recap como aula, tá? Novamente. Bom, aqui nós temos o gráfico do dólar semanal. Nesse gráfico, nós estamos nessa região aqui, ó. Observe que ele começou a fazer um movimento de choque. Esse movimento de choque, ele pode ser um pullback ou um movimento de correção. Como que eu entendo a diferença, né? Bom, aqui no gráfico semanal, nós temos muito uso das bandas de Bollinger, né? Que é o famoso fechou fora, fechou dentro. E normalmente ele é muito assertivo para o gráfico semanal. A gente percebe que existem alguns indicadores que são mais eficientes com alguns tempos gráficos, acho que devido ao volume, né? Do próprio indicador, a forma com que ele é construído, que ele é mais assertivo em uma determinada região, uma determinada análise, né? Bom, no caso do semanal, eu gosto muito de usar as bandas de Bollinger com uma parametrização de 1,75 e na média de 20, tá? Para um gráfico semanal, é muito bom. Bom, mas o que acontece? Nós trabalhamos também com como posso dizer, a probabilidade dessa correção não ser uma correção e ser um pullback. Como que eu posso diferenciar? Bom, um movimento de correção, eu pego a média dos topos, né, nesse caso aqui, eu pego uma média de topos, pego o fundo, o último fundo que ele faz, antes de iniciar em si a própria correção, e aplico ali o 618, tá? Projeto, então, uma correção em 618. E observo isso, que não foi na primeira semana, ele faz tenta fazer um pullback, lateraliza, faz um fundo e aí faz a correção. Essa é a dinâmica do mercado. Então, pego a média dos topos, pego o último fundo antes da correção e busco 618. E ele crava 618. Ele volta depois novamente para o range de venda, que é a tendência do dólar, né? E ele repete esse movimento. Ele desce, sente o fundo duplo, lateraliza, tenta iniciar a correção. Bom, agora a gente vai observar. Ele fez uma correção, ele fez um pullback. É importante também saber isso. Triangula a região que você vai fazer os testes máximas para mínima. Eu gosto de pegar sempre a mínima antes do movimento do choque contrário. Lembrando que isso aqui pode ser um candle ignorado. Também a regra de que nos ignorados em size candles, ela vale também dentro de um gráfico mensal, anual, enfim. É importante o player lembrar que quando ele funciona uma técnica num time de 1, de 2, de 5, essa técnica de análise vai funcionar em times maiores, porque o gráfico ele é uma probabilidade muito grande matematicamente falando. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de também analisar aplicando os recursos que a gente aplica. Por exemplo, uma estrutura macro que você usa, por exemplo, uma borboleta ou qualquer outra estrutura que você use quando está operando, se você gosta dessa estrutura, um canal, você pode usar ela em gráficos maiores, principalmente para usar um position, um swing trade, por exemplo, ou para analisar qual será a probabilidade, a tendência macro daquele mês, né? Aonde mais eu vou aumentar a minha mão. Isso é importante também. Bom, então vamos fazer uma projeção. Existe a projeção de alvos que a gente calcula, pegando a máxima e a mínima de uma região e projetando ela no topo do segundo movimento. Então, eu gosto muito de pegar essa e fazer essa análise, né? Até, por exemplo, posso pegar essa aqui, pegar uma macro, onde eu pego o topo, eu pego o fundo antes da correção e eu projeto no próximo topo ali um movimento, tá? A gente já chegou no 111, por exemplo. É um ponto que já foi pago desse pivô maior, tá? Então, muitas vezes existe uma frenagem desse movimento de cair que já atingiu o alvo, né, do seu primeiro pivô. Eu gosto de trabalhar muito em congruências de alvo também. Então, esse movimento aqui, alguém me ensina a tirar esse resumo antes, por favor. Aqui pra cá, aqui, por exemplo.
a gente ainda tem essa região aqui, ó. Essa região aqui que tá com várias linhas, que também já é um fractal, ó. Ela é uma região que ela já tá marcada como possíveis alvos, tá? Ou seja, em outros times, ele chega nessa região de 100 ou de 161. Né? 100, 161 e 200 são os 3 alvos que a gente tem. 4884, tá? Só pra gente ter. Bom, então assim que a gente calcula, a gente triangula o preço, pega ali uma máxima, uma mínima antes da correção e projeta a ferramenta Fibonacci. E quando é um pullback, esse aqui é um pullback, então como que a gente calcula? Então, para ter certeza que é um pullback, eu pego a mínima antes dele, desse que é no voador, né? E pego a máxima ali. Um pullback verdadeiro, ele vai ficar sempre na região de 20 e 30. Sempre. Isso vocês podem medir no gráfico de 1 minuto, vocês vão entender o que eu tô falando. Um pullback verdadeiro, de uma venda ou de uma compra, né? No caso da venda, o topo dele, ele fecha na região entre 20 e 30, e o próximo candle vai buscar rompimento do fundo dele. Então, nós temos essa conformação aqui, essa configuração. Então, isso aqui foi um pullback verdadeiro, tá? Pullbacks verdadeiros tendem a ter essa confirmação. Ok. Aqui foi uma correção ou foi um pullback verdadeiro? Aqui eu encaro uma correção. Por quê? Porque normalmente num pullback, isso é normalmente, tá? Ele não sobe muito, né? Ou quando ele sobe, ele respeita. Por exemplo, essa pernada aqui, ela desceu muito reta, né? Então, mesmo que ele tenha feito choque, ó, ganhado o topo, né, anterior, nessa região, mas eu considero um pullback. Será? Vamos mostrar aqui. Pega a ferramenta de preço, pega a mínima e a máxima antes daquela correção. Aqui pode ser média também, você vai observar a mesma coisa, que o mercado ficou na região de 20, 30, ele é mega até inclusive, passa um pouco, se a minha ferramenta tá certa, e ele volta novamente, né, ficando abaixo aqui de 50%, perdendo o fundo aqui, tá? Foi um pullback quase na exaustão do movimento vendedor, tanto que depois ele retorna a fazer um novo pivô, né? Ele constrói mais uma mínima e uma máxima, e aí constrói um novo pivô, tá? E todos esses pivôs a gente vai mapeando aqui no nosso painel. Ok. Então, essa é a diferença quando é um pullback verdadeiro, quando é um choque por um movimento de pivô com novos alvos, ou seja, desmontam posição, remontam posição. E aí, busca a liquidez do movimento. É isso que eles buscam quando eles fazem esse tipo de movimento. Então, é essa a diferença no pullback, tá? O que a gente pode estar entrando agora? Pode ser um início de um movimento de correção, tá? Aí vai ter choque. Se for uma correção, ele vai ter choque, pode conformar um novo pivô, ou ele pode fazer o que a gente chama de 20, 30, que é o pullback, né? Um pullback para continuidade, para pegar os alvos lá de baixo, tá? Então, mesmo que a macro tendência no mensal e no semanal seja vendedora, vai ter momentos de respiro do mercado. E também a banda de Bollinger mostrando a tendência vendedora, a semana que iniciou, já iniciou aqui, uma região de respiro, tá? O mercado tá iniciando fazendo esse respiro. E olha tudo que o dólar subiu em um único dia, tá? Pode ser que ele faça um pullback, aí a gente tem que ter essa métrica em algum lugar, observando sempre, né? A região de 20, 30, ele já chegou, tá? Ele praticamente fechou aqui na região de 20, 30. Talvez ele suba mais um pouquinho, tá? Então, o que a gente tem que observar? Se ele não ganhar a região aqui, ó,
5487. Pode ser um pullback? Pode. Se for correção, ele vem no 618, ele vem buscar a região de 5573, tá? Então é isso. Essa diferença que é o movimento de correção, vai mais longe, vai no 618, e um pullback, ele já está quase fechando dentro da região de 2030, tá? Agora a gente diminui esse tempo. Então, assim, a gente coloca um time maior, a gente vai buscar pontos de liquidez, sim, a gente vai buscar pontos de POIs, a gente vai buscar as mesmas regiões, mas a gente sempre olha com outros olhos. Então, aqui a gente vem para o diário. No diário, olha só que interessante, aqui ele faz uma estrutura de Batman, né? Aqui era ponto de venda no diário, olha que legal. Bom, depois que a gente tem aqui, a gente tem um canal de baixa, tá? Dentro desse canal é que o mercado está fazendo suas oscilações, que são os zigue-zagues naturais do canal, ou seja, ele vai testando região. O preço, ele vai para a região mínima, ó, e ele fica andando aqui dentro, testando o topo, testando fundos, máximas e mínimas do próprio canal. Existe um estudo bem específico, feito pelo André, do Ganho das Estrelas, que fala muito sobre como você opera canais. E o estudo dele é fantástico para canal, tá? Quem tiver como pagar a mentoria dele e entrar lá, é fantástico. Então, ele fala sobre região de acumulação, lateralização, quando estoura, ele já dá alvos de fractal. O cara é sensacional, ele é fantástico, tá? Ele trabalha com conjunto de 4 médias que ele desenvolveu em times distintos, num gráfico de 1 minuto. Eu acho o operacional dele muito bom também, tá? Quem quiser. Eu não lembro o sobrenome, tá? Não é o André Antunes do Fluxo, tá? Não é ele. É André Houston. André Houston. Bom, vamos lá. Então, a gente pode estar iniciando esse movimento de correção ou um pullback. Lembrando que se for pullback, vai respeitar 50% do canal, vai romper esses fundos também. E se for um pullback legítimo, lá naquele gráfico, a gente vai respeitar a região de 20,30, tá? O que eu gosto de olhar são os alvos. Eu adoro olhar esses alvos. Máximo de pivô. Mínima. Se for mínima efetiva, então quando faz um movimento de choque, eu gosto de calcular sempre seco, né? Alvo seco. E olha lá onde é que ele pega, ó, pega essa região aqui de baixo, tá? Então, esse movimento de queda tem potencial para chegar aqui nessa região de 4,9, 4,8, 70, 4,9, alguma coisa, tá? Beleza. A gente sabe de onde vem nossos alvos. Pivô de baixa, pequeno pivô de alta aqui dentro da região, pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa, pivô de baixa. Nós temos um intruso. Esse intruso pode me dar um alvo de um respiro maior, tá? O mercado negou ele, mas eu gosto de marcar a região de 100% dele. Deixa eu marquei certinho aqui. Aqui, ó. 5929. O próximo grande pivô pode vir aqui. Depois que ele iniciar o choque para correção mesmo, ele pode vir aqui, tá? Então eu deixo marcado também, tá? Então antes dele chegar a fazer essa região, ele vai fazer um fundo. Outro ponto importante, se o mercado está descendo até essa região aqui, ó, qual é o objetivo? Buscar liquidez. Olha, não chegou nem perto ainda, tá? Liquidez da região pode estar aqui, aqui pode ser só uma região de POI, uma região de interesse do preço,
Então, ele sente a frenagem antes, né? Se ele for descer mais para pegar a liquidez destes fundos aqui, ele vai fazer pullback para descer. Se ele for sentir por troca de mão, ou seja, começar a subir daqui para pegar esse alvo de 5,934, então aqui nessa região de POI, ele está buscando uma lateralização para criar um pivô de compra maior e aí sim buscar um alvo maior, tá? Eu sei que é muita informação, mas guardem essas informações. Então, no diário, ele está sentindo região de POI, pode reverter para compra para pegar o alvo do 5,929. No semanal, a gente tem alvos vendedores, tá? Lá embaixo. Anotem essas informações. Então, vai depender da conformação, sempre, tá? Então, diário, ele vai subir vários dias, vai fazer a correção e pode fazer um movimento de choque, ganhando esses topos, ou construindo um pivô suficientemente necessário para o seu alvo, né, deste fundo para cima, para que o seu alvo, crie ali, ó, uma estrutura suficiente para ele chegar com um 61 nessa região, tá? Que pode ser exatamente uma configuração de um pivô. Um topo um pouquinho acima do 61, uma correção aqui. Ou seja, quando ele buscar o teste de máximas, que é 80%, né? A gente chama de 20 se for de cima para baixo, mas eu chamo de 20, 80, que é a região da máxima para cá, né? Ele criar um pivô aqui, aí nessa região sim, ele vai sair do canal que ele forma para buscar o alvo que um pivô intruso já nos deu, já entregou posição. Viu que interessante que é? Então, existem probabilidades para compras e para vendas no mercado, é para todos. Tem gente que gosta de comprar, tem gente que gosta de vender. É importante saber calcular, tá bom? Então, existe essa probabilidade, caso ele queira esse pivô de alta. Se não, se for apenas um pullback, então a gente está no ponto de decisão, né, do mercado, tá? Do dólar. Então, sai semanal, diário. Eu nem vou mostrar mensal para vocês, mas a análise é feita em todos os times, tá? Como começamos uma semana nova, a gente sempre busca fazer uma análise mais completa. E do diário, até poderia passar para 60 minutos para buscar liquidez, e 30, e 15 e tal. Mas eu gosto de ir direto por 1 minuto. Ok. Aqui no momento a gente já tem alguns alvos que o mercado já atingiu. O próprio 200% que nós estamos, ele se refere a uma região interessante aqui, uma região que é um pivô, né? Já é um pivô, na verdade. Ó, esse pivôzão aqui de cima, tá vendo? Ó, se eu consigo mostrar, ó, essa triangulação, ela deu para nós esse alvo de momento agora, tá? Lembrando que aqui também tem canal, também tem fractal, a gente trabalha toda a técnica nos gráficos menores também, tá? E aí tem a marcação que a gente fez lá no semanal. Não, vamos lá. E lá no semanal mostra para nós aquele movimento que eu falei. Se for um pullback é uma forma, se for teste, aqui pode ter um teste de 80%, né, dessa máxima, né, teste máxima, tá? Ele pode vir nessa região fazer teste máxima. Se rompe a região, ele faz o teste efetivo, né, como eu falei. O canal que tá lá naquela região, ele também aparece aqui, ele também é válido aqui, porque o preço é uma continuidade, né? É uma grande oscilação, mas é uma continuidade. Vou tirar esse aqui. Então, aqui é o teste de máxima, tá?
E aqui nós temos um provável pivô. E se ele fizer um pivô comprador, né, dessa região aqui, que ele já começou a subir, né? Então, ele pode vir aqui. E aí, ele tem que dar um novo fundo, um fundo mais alto. Um fundo esse que dará a condição dele buscar aquele alvo lá, né? Então, pode ser esse movimento, tá? Se caso ele perder a região estranha, aí a gente tem um movimento de pullback, né? Que é a região de 20,30 que nós trilhamos e que é uma região que ele praticamente já está. Então, essa aqui é uma região de 20,30. Aqui. Região de 20,30, que é um pullback, né? Aqui, movimento de correção, que é o 618, natural, antes dele voltar a perder as mínimas. E aqui é teste de massa, tá? Então, isso que a gente tem mapeado aqui pro nosso dólar, beleza? Lembrando que ele pode fazer teste máximo, sentir topo de canal, voltar a cair e aquele movimento inicial ser um pullback. Então, para isso, né, ele vai ficar subindo e descendo dentro do range de 20,30, vai ser uma semana mais presa. Se ele for fazer correção, vai explodir para cima o movimento de compra para atingir 618. Lembrando que o primeiro ponto de frenagem é 50% da pernada, tá? Aí aqui no minuto a gente olha. Caso ele rompa o 618, ele vai buscar aí o teste de máxima efetiva na região de 80% da máxima para a mínima deste pivô, essa triangulação de preço, beleza? Então, hoje estamos observando isso, tá? No dólar. Região de preço, onde ele vai abrir. Aqui a gente amplia um pouco mais, observando, né? Todo esse movimento. Ó, pernada de baixo. Região estranha de preço, ele sentiu essa região, uma região nova. Aqui ele vem um movimento bem estranho. Não fecha gap, desce, que vem. Ele vinha subindo em zigue-zague, formando uma estrutura de alta. Não fecha gap, volta a descer, triangulando novamente o preço. Aqui nessa triangulação, ele levemente é um pivô de alta, tá vendo? Esse fundo para esse topo, mostrando aqui uma nova região de alvos. Ó, temos esse alvo e alvo seco de um pivô estranho. Vai muito próximo àquele alvo que a gente já tinha marcado. Então, a gente marca esse também, que é num fractal menor, região de 200%, tá? Pivôs contrários ao movimento original, eu gosto de traçar a seco. Tem outras microestruturas também dando alvos para cima. Aí pode ser confluentes com pullback, região de teste máximas é de 80, né? Ó, por exemplo. Se ele perdesse esse fundo, eu fazer esse fractal, mas ele queria uma estrutura de alta aqui também, que também merece nossa atenção, tá? Ó, que condiz com a região de pullback, tá? Então, cada pivô tem um alvo. Esse criou a condição de pullback aqui nessa região. Ele joga um pouquinho para baixo, tá? Se o mercado respeitar, lembrando que está no gráfico de 1 minuto, sentir, ele vai voltar a cair. Então, essa região aqui, que o mercado está neste momento, ele pode buscar a queda. Lembrando que o fractal é de 50 pontos. Ó, o fractal é de 50 pontos. Então, ele pode sentir essa estrutura aqui, tá?
É um movimento interessante para o mercado. Então, tudo vai depender. Se ele romper essa região, vai buscar essas configurações. E se ele resolver descer, aí fechar a onda, aí tá formando também aqui dentro, né, do canal, uma região de lateralização. Aí a gente marca aqui máximas e mínimas, tá? Aí quem disse que era fácil fazer mercado financeiro, né? Nunca foi fácil. Mas tem que ter bastante estudo. Vou tirar esses alvos, o mercado já foi nesses alvos todos aqui, para não confundir. E era isso. Esse é o atual cenário do dólar no time menor, no time maior. Beleza, pessoal? Era isso. Aqui, ponto de teste. Aqui ele fez um... Aqui ele deu um pivô de baixa dentro do pivô. Ó, novamente, pegando confluências de região 618 e 200 aqui em cima. Então, tem alvos para baixo, tem alvos para cima. Tá. Então, o que eu gostaria que vocês analisassem hoje? Continuidade de movimento, o mercado abre no preço. Lembrando que se ele fez um movimento de canal em algum momento, né? Ó, se ele construiu um caixotezinho como aqui, ó, nessa região. Aqui nessa região ele fica andando de lado por um bom tempo. Quando ele anda de lado por um bom tempo, ele tende a buscar liquidez de topo, que ele já pegou. Ele tende novamente a visitar essa região para buscar liquidez deste fundo, tá? Então, aqui é um ponto importante de liquidez. Aí eu realmente sinto esse movimento, né? Qual é o movimento que o mercado pode estar fazendo quando ele busca a liquidez? Ele faz um topo e começa a fazer um choque. Desse topo para queda, né? É isso que ele faz. Então, como ele já pegou liquidez de topo, ele vai fazer aquele movimento. Bate, sente e aí começa a descer, né? Ó, só que para que isso aconteça, ele tem que sair deste movimento comprador. Ó, para buscar a liquidez, depende da região que a liquidez está. Aqui temos um canal secundário. E aí começa uma dinâmica bem interessante. Por quê? Caso o preço abra do lado aqui, ó, do caixotezinho do fechamento, que é esse quadradinho pequeno aqui, ele vai continuar subindo, tá? Tem um ponto de frenagem na região de 20,30, temos um ponto de frenagem, mas ele pode buscar os 80, que é o teste de massa. Caso ele abra em gap de baixa, ele pode fazer também um movimento contrário. Ele abre em gap de baixa, então ele abre, faz um pivô de alta e desce. Aqui construindo esse movimento aqui, ó, tá? E voltando pro movimento original. Estamos falando no gráfico de 1 minuto, tá? Aí muda a configuração lá. No primeiro dia, o mercado tá assim, né? Positivo, dentro dos candles de queda. No segundo dia, ele pode reverter tudo que ele subiu e começar a virar os fundos, deixando um pavio aqui, tá? E isso pode acontecer, isso não impede. Não é porque ele começou comprador que ele termine comprador. Caso contrário, a gente já tem tudo mapeado lá com o movimento que ele pode fazer, tá? Então, de hoje para amanhã, no semanal, a gente está em ponto de decisão e mudança de configuração de candle, tá? A princípio, lá é um side candle, preparação para um pullback. Caso o mercado abra aqui no preço e o que ele faz, né? Ele abre no preço e vem fazer um fundo, ó. Ele abre no preço e vem fazer o fundo. O fundo pode ser feito nessa região, volta para o canal e cria uma estrutura de alta. Um pivô de alta, um W, um POI. A gente entra nos 50% dele para subir, tá? Essa
pode ser uma configuração interessante para o dólar, tá bom? Para buscar quem? 80%, então tem que fazer um pivô, a gente projetar o Fibonacci e os 80% dá no alvo, tá? É assim que a gente mapeou o dólar. O índice, eu vou dar uma acelerada, nem que eu faça em outro momento, né, essa análise do índice, mas o índice ele pegou o alvo dele aqui nessa região, tá? A gente tá num grande movimento também, porque como o dólar tá iniciando um pullback, é óbvio que o índice e o dólar sobem juntos. As pessoas ficam, mas por que o índice tá subindo junto com o dólar? Porque o dólar tá num movimento de correção. E nós já falamos isso em outros momentos, né? Que quando dois ativos que são contrários estão andando juntos, é porque um está no movimento de impulsão natural do preço e o outro está em correção. Então, a captura de liquidez foi o alvo da nossa compra. O mercado, sexta-feira, deixou esse point aqui de liquidez e hoje ele abre estrutura no índice para esta compra. Então, de mínima para máxima, calculem, né, sempre o primeiro pivô do dia com alvo seco. Foi um alvo muito grande porque o índice, no primeiro pivô do dia, né, ele deu ali uma alta de 1.300 pontos, que não é brincadeira, né? Deu a venda, vira a mão na venda, ele entra no canal de alta, mantendo os pivôs compradores, né? Com exceção deste cara aqui, que a gente mapeia também para baixo. E ele vai buscando aí todos os pivôzinhos compradores, alvos maiores. Pivô neutro, acumulação. Essa acumulação aqui é a mesma coisa que o dólar, tá? O mercado entrou no ponto de acumulação, ele vai buscar liquidez de topo, e depois ele busca liquidez de fundo, tá? A acumulação de microcanal, ele já pegou liquidez de topo e já pegou liquidez de fundo, tá? Então, o que ele pode fazer? A gente vai ter que aguardar as condicionais. Quais são as condicionais? O mercado abrir no preço, o mercado dar continuidade da compra, ou o mercado fazer as vendas. Então, por exemplo, entrou em correção, eu calculo o alvo vendedor, tá? Então, eu tenho congruências de pivôs de venda, buscando sempre a região de 161 aqui, e ele me marca duas congruências. Eu gosto de marcar entre 100 e 200, tá? Mas às vezes fica muito longo. Então, eu vou pegar do 61 para o 200 e vou marcar aqui, ó, teste de mínimo. Mercado pode abrir no preço e buscar testes de mínimas nessa região desse retângulo, tá? É uma probabilidade, é uma possibilidade. Então, ele se der venda e perder este fundo, marquem o primeiro candle do dia. Iniciamos uma correção para buscar a região do 139, bola, tá? Região do 139, bola, que é o fundo de um canal, ó, é o fundo do canal em que estamos, ou seja, movimento natural do preço. Andar em zigue-zague, formando os pivôs dentro do canal. Tá ok? Lembrando que isso aqui é o canal. Região de correção, teste de mínimas, fundo de canal. Tá? Lembrando também, se ele abre no preço e ganha topo, olha, isso aqui é muito importante. Se ele abre no preço e perde o fundo dessa acumulação, vai buscar teste de mínimas, vai buscar alvos aqui nessa região do bola. Se ele abre no preço e ganha o caixote, criando uma estrutura de alta, um pivô de alta, índice vai buscar essa região aqui, ó, tá? Topo de canal, olha que lindo, 161, 142.429, tá bom? Entenderam? Então, o que ele quer? Ele quer pegar a liquidez desse topo, dessa região e subir até lá. Pode hoje? Não sabemos, vai depender da abertura e da estrutura que o mercado está criando. Certo, pessoal? Então, aqui, ganhando região, vai para cá. Entre hoje e amanhã ele executa, vai depender dos alvos do dia que ele criar. Iniciando perda de
lateralização, iniciando correção, teste de mínimas. Temos alvos nesta região. Índice mapeado também para vocês. Lembrando que quarta-feira, quem renovou a sala vai ganhar a aula de fluxo. Eu já tenho uns alunos para passar também. Aí já vou gravar para vocês, tá bom? Até mais, um grande dia, bons trades!